Muito bom dia. Começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes, aqueles que estão online, mas também os membros da delegação da ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, designadamente a senhora Inspetora-Geral, doutora Maria Fernanda Campos, e a senhora Diretora de Serviços, doutora Ernestina Silva. Esta é uma audição para a Autoridade das Condições de Trabalho, a propósito da falta de fiscalização da Lei 45/2018, a requerimento do Bloco de Esquerda em conjunto com a Comissão de Trabalho. Portanto, é uma reunião conjunta da Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas também da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Nesse sentido, nós temos uma grelha. A grelha de tempos, de acordo com a informação que eu aqui disponho, tem 10 minutos para a entidade, neste caso para a ACT, para uma intervenção inicial, e depois 5 minutos para cada grupo parlamentar, mais 5 minutos de resposta individual da entidade. Nesse sentido, eu passaria a palavra, creio que à Sra. Inspetora-Geral, doutora Maria Fernanda Campos. Tem a palavra, Sra. Doutora. Muito obrigada. Eu começo por agradecer e cumprimentar todos os presentes. Corrijo só que eu sou Inspetora-Geral da ACT em regime de suplência e é um gosto para a ACT estar aqui nesta comissão e ter a oportunidade de se pronunciar sobre esta matéria. Eu começo por agradecendo aqui a presença e cumprimentando todos os presentes. Começo por referir que a ACT tem por missão a persecução do trabalho digno, concretizada através das suas competências de informação e conselho e ainda do controle das normas laborais no âmbito das relações privadas e das normas de segurança e saúde, quer nas relações de trabalho privadas, quer nas relações de trabalho em funções públicas. No âmbito deste diploma da Lei 45/2008, a ACT é uma das entidades envolvidas na fiscalização do cumprimento destas disposições legais. Relativamente a este regime jurídico de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica, os TVDE, a ACT tem a sua competência limitada e delimitada no escopo do próprio diploma, que regulamenta a atividade, essa atividade profissional. A referida lei tem por finalidade regular o exercício da atividade económica dos respectivos operadores, pelo que não afeta a legislação aplicável às relações contratuais de índole laboral ou equiparada e não tem a virtualidade de regular matéria laboral para o qual vigora, obviamente, o Código de Trabalho e os respectivos diplomas de execução. Entende a ACT que muito dificilmente a atividade de trabalho de motorista TVDE pode ser titulada por um contrato de prestação de serviços, dado que a sua integração numa organização determinada por outrem, à qual, clarifica-se, são aplicáveis regras de presunção de laboralidade previstas no Código de Trabalho, nomeadamente no seu artigo 12º. E isto consta do artigo 10º da Lei 45. Portanto, a Lei 45 deixa ao critério das partes a opção do enquadramento jurídico para a prestação da atividade. Referimos também que ultimamente tem surgido a tendência, tem-se afirmado, para considerar os trabalhadores TVDE como trabalhadores por conta de outrem. Veja-se o caso recente da decisão do Supremo Tribunal do Reino Unido, que precisamente considerou estes trabalhadores como trabalhadores subordinados, trabalhadores com contrato de trabalho dependente e dependentes diretos da plataforma para a qual operam. A Lei 45 de 2018, no seu artigo 10º, com a epígrafe atividade motorista de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica, diz que ao vínculo jurídico estabelecido entre o operador TVDE e o motorista afeto à atividade, titulado por contrato escrito assinado pelas partes, independentemente da denominação que as partes tenham adotado no contrato, é aplicável o disposto no artigo 12º do Código de Trabalho,
Para efeitos do disposto no número anterior, aplica-se, portanto, o artigo 12º do Código de Trabalho, considerando-se que os equipamentos e instrumentos de trabalho são todos os que sejam pertencentes ao beneficiário ou por eles explorados por aluguer ou qualquer outra modalidade de locação. Quanto aos procedimentos inspectivos, assim em caso de situação de identificação de trabalho falsamente independente, os trabalhadores motoristas TVDE dispõem dos seguintes expedientes: presunção da existência de contrato de trabalho quando, na relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam, se verifiquem algumas das características identificadas no artigo 12º do Código de Trabalho, na sua redação atual, e o procedimento a adotar no caso da inadequação do vínculo que titula a prestação de uma atividade em condições correspondentes à de contrato de trabalho, definido no regime processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança social, o nosso já bastante conhecido artigo 15A da Lei 107 de 2009, regime processual aplicável, portanto, às contraordenações laborais e de segurança social, ou seja, a estes trabalhadores aplicam-se as mesmas regras de recurso a entidades administrativas e judiciais para reconhecimento formal do seu contrato de trabalho, que em todos os demais casos ou atividades em que o empregador é mais facilmente contactável e responsabilizável. Sem dúvida que para estes trabalhadores e para as autoridades administrativas há aqui um acréscimo logo inicial de dificuldade própria de uma certa, digamos que, desmaterialização da entidade empregadora e da sua dificuldade em localizar os próprios trabalhadores. Estes trabalhadores terão ainda maior exposição e vulnerabilidade a situações de exploração, precariedade e às condições impostas pelas plataformas digitais de aquisição de bens e serviços, condições essas que se agravam também por força da denominada tarifa dinâmica. A prática desta tarifa poderá pôr em causa o mínimo de existência, aliás, para os dadores de trabalho, para os motoristas. Fenómeno como a dissimulação do contrato de trabalho, através de figuras como falsa prestação de serviços, trabalho total ou parcialmente não declarado, por empresas de economia informal ou de economia estruturada, falsos e os falsos estágios remunerados ou falsas situações de voluntariado constituem fenómenos que contribuem para a segmentação social, com a constituição de grupos de trabalhadores afastados da proteção social e para a insuficiência financeira das receitas públicas, sendo ainda um fator grave de concorrência desleal para as empresas que cumprem as suas obrigações. O trabalho não declarado simulado tem também efeitos negativos nas condições de trabalho dos trabalhadores e com repercussões, obviamente, negativas nos seus direitos, no exercício dos seus direitos, seja pela insegurança do enquadramento, potenciando aqui riscos físicos e psicossociais, falta de proteção social em caso de doença ou acidente de trabalho, falta de vigilância de saúde, ausência de sistema reparador e de reintegração em caso de acidente de trabalho ou doença profissional, colocando os trabalhadores em situação de risco, sendo, em muitos casos, fator de discriminação e de exclusão social. Face a esta realidade, a ACT tem procurado dar especial enfoque a este fenómeno, a este tipo de fenómenos, com o intuito de promover o reforço da efetividade do direito neste âmbito de trabalho. Na intervenção inspectiva, quer esta seja desenvolvida por iniciativa, quer seja impulsionada por algum pedido que nos seja formulado, o trabalho não declarado e o trabalho simulado são sempre e têm sido sempre considerados de intervenção prioritária da ACT. Em sede de simulação do contrato de trabalho,
Através da figura de falsa prestação de serviço, a ACT detectou em 2020, para não irmos muito para trás, 275 trabalhadores em situação irregular e já este ano identificamos 37 trabalhadores nessas circunstâncias. Na sequência da intervenção da ACT foram regularizados 117 trabalhadores no ano 2020 e 20 trabalhadores em 2021, convertendo os seus contratos de prestação de serviço em contrato de trabalho e a respectiva modificação de relação contributiva para com a Segurança Social. Nestes 2 anos foram já realizadas 95 participações ao Ministério Público e levantados 99 autos de contraordenação. Relativamente já, que é outra das implicações que esta lei traz e o âmbito de intervenção da Inspeção de Trabalho também relativamente aos trabalhadores TVDE tem a ver com o registro e com os tempos, a organização dos tempos de trabalho. E relativamente a esta matéria de registro de tempo de trabalho, o instrumento do registro de duração de trabalho para os trabalhadores por conta de outrem é, conforme o caso, o livrete individual de controle, mais abreviadamente conhecido por LIC, o mapa do horário de trabalho ou, havendo acordo de isenção do horário de trabalho, o código de trabalho. Isto conforme a lei, que eu não quero aqui também amassar os senhores e as senhoras com detalhes jurídicos e de remessa para os diplomas. No entanto, poderei no final ou posteriormente partilhar estas notas onde estão mencionados todos as normas legais relativamente àquilo que estou a referir. A Lei 45 de 2018 refere expressamente no seu artigo 10º, número 12, que ao motorista vinculado por contrato de trabalho é aplicável o regime de organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem atividades móveis de transporte rodoviário previsto no Decreto-Lei 273/2007 e também ao motorista independente o regime de organização do tempo de trabalho é o previsto na Lei 117, aliás, de 2012, dos quais é parte integrante a publicitação e o registro dos tempos de trabalho, de condução e de repouso. Doutora, eu não queria estar a interrompê-la, mas acontece que já ultrapassou os 10 minutos. Eu creio que depois, na sequência das questões e das intervenções dos grupos parlamentares, poderá complementar, sem prejuízo, como disse e bem, de poder fornecer os documentos que referiu. Assim sendo, eu passava a palavra é o primeiro partido a intervir. Portanto, agora teremos um período em que há intervenções dos grupos parlamentares, uma intervenção de 5 minutos, seguida de uma resposta individualizada por parte da ACT. A primeira intervenção é do grupo parlamentar do Partido Socialista e do Sr. Deputado Hugo Oliveira, que está... peço imensa desculpa, tem toda a razão. Aqui teremos que inverter a ordem, uma vez que trata-se de um requerimento que foi colocado pelo Bloco de Esquerda e, nesse sentido, a palavra primeiro irá para o Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Isabel Pires, a quem eu dou a palavra, tem 5 minutos. Muito obrigado. Peço desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da ACT que está aqui hoje connosco, a doutora Maria Fernanda Campos e a doutora Ernestina Silva, e agradecer bastante as informações que deu já na sua intervenção inicial, que agradecemos também que possa depois ser remetida à Comissão, porque de facto tem dados que são muito importantes para esclarecermos um conjunto de várias questões que, aliás, nos levaram exatamente a fazer este requerimento com uma série de audições. Já tivemos a oportunidade de ouvir na semana passada o presidente da AMT, embora nessa audição específica grande parte das perguntas tenha ficado por responder, mas de facto aquilo que nós conseguimos já ir percebendo e como balanço da primeira audição é que de facto estamos perante uma lei, a Lei 45/2018, que é mau,
é má, mas mesmo dentro dessa qualificação, nem sequer a fiscalização da lei e grande parte, algumas questões dentro da lei estão a ser cumpridas e isso, do nosso ponto de vista, é muito preocupante. Em matéria laboral, especificamente, verificamos, e vai um bocadinho ao encontro das suas declarações, que passado 2 anos e meio desde a entrada em vigor desta lei, temos um setor transformado em prestação de serviços, falsas prestações de serviços, nomeadamente, sem direitos laborais e sociais, para as quais as plataformas eletrónicas tenham que contribuir e até agora não o fizeram. E até porque nós temos depois aqui uma relação tripartida, temos as plataformas, temos os operadores e depois temos os chamados parceiros, que são na verdade os trabalhadores, os motoristas, que apesar de prestarem trabalho para uma entidade que tem, segundo as palavras da própria AMT, um controle efetivo sobre o modelo de negócio, incluindo a definição de preço e o controle sobre os motoristas e operadores, mesmo assim, eles acabam por ser considerados como autónomos ou como empresários em nome individual ou parceiros, trabalhadores por conta própria, prestadores de serviços, são considerados como tudo, menos como trabalhadores, quando é a própria lei que determina que segundo o modelo de negócio, existe um controle efetivo sobre os motoristas e, portanto, não tem sentido que exista aqui esta dicotomia. E, portanto, algumas questões muito concretas que gostaríamos também que fossem esclarecidas. Em primeiro lugar, que diagnóstico faz a ACT, como sendo uma das entidades responsáveis pela fiscalização da presente lei em matérias de condições de trabalho e segurança dos motoristas. Já aqui nos começou a dar alguma informação sobre autos que foram levantados, regularizações que foram feitas e participações ao Ministério Público, mas de facto, de um modo mais geral, que avaliação e diagnóstico é que fazem neste momento, porque de facto, do nosso ponto de vista, a lei veio tentar regularizar a situação entre motoristas e operadores, mas na verdade nada fez sobre a relação entre motoristas e plataforma eletrónica, que é de facto aqui a chave, e aquilo que foi feito em 2018, na verdade, não nos parece suficiente, por isso também votámos contra esta mesma lei e temos já um pouco por todo o mundo alguns exemplos que devem ser debatidos, que nos dão possivelmente indicação de novos caminhos e novas propostas. Referiu o caso do Reino Unido, a sentença de Londres, que é bastante importante. Sobre, concretamente, o vínculo estabelecido entre o operador TVDE e o motorista, que está previsto na linha 10 do artigo 10º, a ACT consegue neste momento identificar quantos contratos há e qual a natureza dos contratos estabelecidos entre as partes. Deu-nos aqui já informação sobre falsas prestações de serviços, quantos é que regularizou para contratos de trabalho, mas se tem informação de quantos contratos de trabalho efetivamente é que existem. Fomos alertados, por exemplo, para a existência de contratos semanais, é um exemplo, se confirma ou se tem tido informações relativamente a isto e se tem presente que esta modalidade de trabalho está a ser generalizada além da falsa prestação de serviço ou até da criação de empresários em nome individual, que na verdade não são empresários em nome individual, acabam por ser trabalhadores e na parte dos contratos semanais se tem tido também ações inspectivas sobre isso. Estava a falar, quando terminou a sua intervenção, do regime de organização do tempo de trabalho, que também está no artigo 10º. Desse ponto de vista, como é que tem sido a atuação da ACT no controle dos horários de trabalho neste setor, porque tem sido também uma das preocupações que mais nos tem chegado por parte dos trabalhadores, é esta dificuldade, apesar de estar estabelecido como é que este regime de organização do tempo de trabalho deve funcionar, ele na prática acaba por não ter qualquer fiscalização e existem situações que nos têm sido reportadas muito gravosas, pessoas que trabalham por tempos que não são sequer seguros nem para o motorista nem para a pessoa a quem presta um serviço. Depois, mesmo para terminar, neste momento, segundo o IMT, existem cerca de 30 mil licenças de operação de TVDE e pergunto, por parte dos motoristas, se este número de licenças corresponde ao número de contratos de trabalho ou outras modalidades que têm e quantas queixas têm recebido. Falou-nos em 2020, 275 falsas prestações de serviços, mas que outras queixas é que têm recebido neste setor e quantas ações inspectivas foram levadas a cabo a empresas neste setor no último ano, além desta questão das falsas prestações de serviços que nos referiu.
para nós podermos, para nós podermos de facto perceber efetivamente o que é que está aqui em causa também na parte da limitação da capacidade inspectiva, porque da parte dos trabalhadores tem sido uma matéria que nos tem sido muito reportada, ou seja, de que forma que também poderemos ajudar a que a ação inspectiva se torne mais efetiva. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma resposta, no tempo também de 5 minutos, eu passo a palavra à ACT. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu não sei se era possível fechar os microfones, porque obrigada. O retorno é horrível e não conseguia perceber o que eu própria estava a dizer. Bom, eu devo começar por esclarecer que os dados que eu referi são dados genéricos relativamente ao trabalho e à prioridade que a ACT dá ao trabalho não declarado. Devo referir também, e isso era outra parte da minha intervenção que eu depois partilharei com todo o gosto com a Comissão, que tem a ver com o consciencializar estes trabalhadores ou estes prestadores de serviços, os dadores desta atividade, para o facto da sua relação de trabalho e aquilo que ela é na verdade. Porquê? Porque a ACT tem feito intervenção neste setor muito mais por iniciativa do que por impulso de algum pedido que nos é feito. Estes trabalhadores não nos apresentam pedidos, nós temos feito bastantes ações de informação, de consciencialização, para alertar que é para a segurança e saúde no trabalho, e os horários de trabalho são aqui um fator absolutamente determinante e condicionante de controle de riscos, de exposição de riscos no trabalho, acidentes de trabalho, riscos físicos e psicossociais também. E relativamente também ao vínculo estabelecido, também é aqui fundamental. Relativamente à primeira questão, ao diagnóstico que a ACT faz sobre as matérias, em matéria de condições de trabalho destes motoristas, a ACT não tem aqui um universo, primeiro não tem acesso aos contratos, todos os contratos são feitos, só tem acesso na medida concreta em que vai inspecionar e recolhe esses contratos e os analisa e determina quando aqui o vínculo não é adequado, obviamente determina a sua conversão, e aí tem essa percepção de que os vínculos, na sua maioria, não são adequados àquilo, e comecei por dizer isso na minha intervenção, que no ponto de vista da ACT, dificilmente a execução desta tarefa, a prestação desta atividade, se coaduna com trabalho independente ou com muitas vezes empresários em nome individuais que de facto de empresários em nome individuais terão muitíssimo pouco, e este é a traço grosso o diagnóstico feito pela ACT. O controle de tempos de trabalho relativamente a estes trabalhadores, também, como digo, resulta da nossa intervenção. Não existem queixas, são muitíssimo residuais algum pedido de intervenção e até pedidos de informação nesta matéria. Muitas vezes existem quando os trabalhadores vêm solicitar autenticação de link e perguntam, olha, eu posso fazer isto, ou posso fazer aquilo, ou estão-me a exigir isto ou exigir aquilo, e no âmbito desse serviço informativo presencial que a ACT tem disponível para os trabalhadores e os empregadores, obviamente que são fornecidas informações, mas não temos isso desagregado, eu não tenho esses dados para poder fornecer a esta Comissão. No entanto, isso existe, também ao nível de pedidos de informação escritos, também não temos registados em número significativo pedidos destes trabalhadores. De facto, há aqui um trabalho de informação e de consciencialização, sobretudo quanto à matéria de segurança e saúde no trabalho, onde diretamente se implicam os horários de trabalho, a organização do tempo de trabalho e os registros do tempo de trabalho.
que são fundamentais e que a ACT tem investido bastante, que é a forma de consciencializar e de fazer com que as pessoas se compreendam e interiorizem os direitos que têm e os possam exercer e possam recorrer também às entidades que podem suportar, apoiar e garantir que esses direitos são efetivados. Penso que respondi à sua questão, espero ter respondido. Muito obrigado. Passamos agora ao Partido Socialista e ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, que nos segue online. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Agradecer à doutora Maria Campos Fernandes pelas explicações que nos trouxe a esta lição e a estas comissões de Economia e de Trabalho e Segurança Social. Bom, sempre é bom relembrar que esta é uma lei bastante recente, que ainda não fez todo o seu caminho, mas isso não impede que por vezes já tenhamos que revisitar e que tomar algumas medidas sempre na melhoria da defesa dos direitos dos trabalhadores. Esta era uma área, um mercado onde não havia regulação, e por isso mesmo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando regulou e quando efetivou esta regulação, quando participou na efetivação desta regulação, tinha como princípio, evidentemente, a defesa dos direitos do trabalho. Aquilo que eu gostaria de perguntar à senhora doutora era o seguinte: falou da inspeção, neste caso até por ausência de queixa, ou seja, por iniciativa da ACT, e aquilo que eu gostaria de perguntar era, nas inspeções que fez, quais foram as principais irregularidades que detectaram, das queixas ao Ministério Público que também referiu, se algumas destas acabaram por chegar a tribunal e qual foi o resultado, se temos já jurisprudência de alguma desta matéria. Sabemos também que o Governo quer clarificar a relação entre os trabalhadores e as plataformas digitais. Esta é uma matéria que já está também em negociação e, portanto, também perceber da sua parte o que é que seria importante, não é? para que tenhamos também essa informação, aproveitando a sua presença nesta audição, para possibilitar ou para melhorar, evidentemente, aquela que seria sempre a relação e a força na relação de trabalho entre os trabalhadores e estas plataformas. Era só. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao ACT. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Oliveira, pelas suas questões. De facto, a ACT tem feito intervenção por iniciativa, mais por iniciativa, e para perceber o fenómeno e para trabalhar nele, e as irregularidades mais frequentes têm exatamente a ver com o vínculo laboral, o vínculo que é estabelecido entre o motorista e o operador. Esse é, sem dúvida, o que temos verificado, e depois também os registros, obviamente, os registros do tempo de trabalho. Quando temos trabalhadores que estão convictos da sua independência no trabalho, ou seja, que estão a trabalhar por sua própria conta, que são trabalhadores independentes, tentam potenciar ao seu máximo as suas capacidades físicas e mentais ao serviço, na prestação de atividade, para potenciar os seus ganhos, obviamente, para a sua sobrevivência e para a sua família, como é óbvio. E isto leva a ultrapassar limites de trabalho, leva a ter impacto nas condições de segurança e saúde no trabalho, que por sua vez, dada a atividade, tem impacto também na segurança rodoviária, que é um impacto na segurança pública, e isto é muito importante, e são aspectos que a ACT tem aqui
tem cuidado e leva em linha de conta na sua intervenção. São as matérias mais identificadas e as matérias que nos levam, são os dois aspectos que são transversais e são nesta atividade e são em muitas outras, infelizmente, mas nesta há aqui dificuldades acrescidas pelas próprias características da atividade desenvolvida, que são trabalhadores móveis e o local de trabalho não é um sítio particular, né? É móvel, é difícil, mas são duas atividades, duas irregularidades bastante impactantes, quer o vínculo, quer os tempos de trabalho, o controle dos tempos de trabalho e de descanso ou não descanso, ou a falta de descanso, que tem um impacto brutal nas condições de segurança e saúde no trabalho, do próprio trabalhador e também na segurança rodoviária. E isto não pode estar, a ACT não pode estar alheia, apesar do seu foco ser a relação de trabalho. Se já temos algum feedback, alguma decisão, não, ainda não temos, foram daquilo que foi comunicado aos tribunais, não temos ainda decisões que nos possam dar com maior fiabilidade feedback sobre a nossa própria atuação, embora deva dizer que a atuação da ACT em matéria de vínculos laborais tem já um histórico de significativo sucesso em várias das atividades e isso também é público, portanto estamos bastante confiantes com a atuação da ACT também nesta atividade. E por isso esperamos e trabalhamos, obviamente, para preparar cada vez melhor as nossas intervenções, quer nesta atividade, quer nas demais, mas também nesta, para serem bem-sucedidas nas várias áreas de escrutínio, nomeadamente nos recursos em tribunal. O que seria importante para a ACT, o que seria importante relativamente aos instrumentos que se dispõe? Bom, beneficiamos sempre todos de uma maior clarificação e identificação legal, todos beneficiamos e isso será sempre importante. É importante também ter em conta que aquilo que já tem sido sustentado noutros Estados-membros, é importante ter em conta na evolução que vamos fazendo, quer na evolução metodológica de regulação e de intervenção inspectiva, nomeadamente, e administrativa, no caso de licenciamento de atividade, etc., mas também na evolução tecnológica, na forma de prestar e de verificar, de controlar o exercício desta atividade que pode ser potenciado com as tecnologias de informação a que temos acesso e cada vez mais vamos melhorando, infelizmente não ao ritmo das plataformas, mas vamos melhorando também os serviços públicos, nomeadamente a ACT. E isso seria importante ter em conta também nos indícios, por exemplo, da laboralidade. E seria, penso que respondi às questões, espero ter respondido. Muito obrigado, Sra. Inspetora. Voltava a relembrar a importância de nos poder fazer chegar o documento que referiu inicialmente, porque dispõe de um conjunto de informações que são importantes para os nossos deputados e para, digamos, o seu trabalho nesta matéria. Tempo agora para o Partido Social Democrata, Sra. Deputada Márcia Passos, a quem eu passo a palavra. Por favor. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, doutora Maria Fernanda Campos. Muito obrigada por estar connosco nesta audição e por nos trazer os seus contributos, os contributos da ACT. Eu tinha aqui algumas questões para lhe fazer e peço desculpa por uma sala, porque de facto são algumas, mas tem a nossa reflexão nesta comissão, ou nestas comissões, tem alguns objetivos, sendo que eu identifico de imediato os seguintes: é perceber se estamos perante um problema de regime legal ou se estamos perante um problema de falta de cumprimento da lei. E, portanto, algumas das questões que lhe vou fazer centram-se exatamente neste objetivo que gostaríamos de atingir. E, desde logo, perguntava-lhe o seguinte: nas inspeções que têm sido levadas a efeito pela ACT,
têm sido detectados vínculos, porventura, não escritos, por exemplo? Outra questão que lhe deixo é: o que é irregular? A doutora já identificou uma ou duas situações, uma situação que tem a ver com os vínculos e outra que tem a ver com o controle de tempos. Se possível, gostaria que concretizasse um pouquinho melhor estes dois aspectos que já identificou. Depois também nos trouxe aqui uns números de 2020, dizendo-nos que, de facto, em 2020 foram detectadas 275 situações irregulares e que 117 foram regularizadas. O que é que isto significa? O que é que estava mal e o que é que, por a ação da ACT, passou a estar bem? Qual é exatamente o problema, quais foram os problemas? E dos outros, do restante, ou seja, dos demais 158 levantamentos que foram efetuados, qual era então esta situação? Se eram de tal forma irregulares que não tinham solução possível ou se de facto eram apenas indícios e eles acabavam por estar regularizados. Para terminar, doutora Maria Fernanda disse-nos na intervenção anterior que poderia ser necessário uma melhor clarificação legal. E eu gostava de lhe perguntar se existe alguma norma em concreto que entenda ser demasiado obscura e que necessite dessa clarificação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora então a palavra para uma resposta à Sra. Inspetora-Geral da ACT. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos, pelas suas questões, que me permitem, provavelmente, tentar, pelo menos, esclarecer o que foi dito. Relativamente aos vínculos não escritos, normalmente temos identificado os vínculos escritos como uma prestação de serviço, mas o facto de existirem os vínculos, de existir um contrato escrito, não quer dizer que seja exatamente esse, de facto, a relação que está em vigor, que a relação de facto corresponda àquela que foi escrita. E isso, em algumas situações, foi o que foi detectado. E tem a ver com isso. Existem escritos, contratos de prestação de serviços escritos, mas que, em alguns casos, são identificados como não correspondendo àquilo que de facto a relação de trabalho se materializa. Existe um vínculo como prestação de serviço e nós vamos verificar, e o que de facto acontece é uma relação de trabalho subordinado, isto de forma muito genérica. Quando existe esse vínculo depois é regularizado, como é que processamos isto em termos genéricos, não tem a ver só com os TVDE, em termos genéricos, e tem a ver já com os dados gerais que eu referi na minha intervenção inicial, quando a ACT identifica contratos de trabalho que não estão com o vínculo adequado, no ponto de vista da análise que a ACT fez, obviamente, outras análises podem ser feitas e por isso há os recursos e o Tribunal decidirá. O que a ACT faz, aplicando o artigo 15A da Lei 107, que regula as contratações laborais e de segurança social, é notificar o empregador, dizendo-lhe que do ponto de vista da análise efetuada pela ACT, aquele contrato de prestação de serviço ou aquela relação de trabalho, do nosso ponto de vista, é falsamente independente, não é uma relação de trabalho independente, é antes uma relação de trabalho subordinada e identificamos, obviamente, os motivos pelos quais entendemos factualmente porque é que aquela relação analisada é uma relação de trabalho subordinada e deve ser convertida, deve ser assim acatada pelo empregador, e esse empregador tem 10 dias para reconhecer e regularizar essa situação,
tendo em conta aquilo que a ACT analisou e notificou para fazer, ou então contestar, aduzindo aquilo que, do seu ponto de vista, é ou será a verdade dos factos e serão os argumentos adequados a sustentar que a visão e a análise da ACT não é a correta e será uma outra. Se assim for e vistos melhor essa argumentação, a ACT arquivará o processo e ok. Se assim não for, o processo é comunicado ao Ministério Público e o Ministério Público fará seguir o processo nos termos normais, nos termos legais, para julgamento e para o Tribunal se posicionar, reconhecendo ou não aquela relação de trabalho como contrato subordinado ou não. E é assim que se passa neste caso e nos outros gerais que eu referi. Quanto aos horários de trabalho, os tempos de condução têm normas muito claras, porque têm impacto não só na segurança e saúde do próprio trabalhador, mas também na segurança rodoviária e tem limites para ser exercida essa atividade e tem repousos obrigatórios. E é isso que a ACT verifica e as irregularidades verificadas nesse setor têm uma elevada, significativamente são nestes dois aspectos e os tempos de trabalho, aliás, os tempos de trabalho são aspectos muito transversalmente a todas as atividades, aspectos que impulsionam grande conflitualidade laboral. E aqui também, neste caso também, acrescendo aqui um fator de segurança rodoviária, que por isso é que a lei regula limites de condução e impõe tempos de descanso. E é isso que a ACT verifica, aliás, não só a ACT, como outras entidades de controle, nomeadamente a PSP e a GNR, e eu terei ocasião, quando remeter a nota a essa comissão, terão ocasião de ver os dados que são reportados. Grande parte das sanções aplicadas às entidades, aos condutores e entidades que operam nos transportes são precisamente aplicadas por outras entidades reguladoras e menos pela ACT. Muito obrigado, Sr. Inspetor. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu quero começar por cumprimentar a doutora Maria Fernanda Campos, a Senhora Inspetora-Geral, que com as intervenções e informações que tem transmitido a esta Comissão Parlamentar, a estas Comissões Parlamentares, tem dado um contributo importante para esta discussão e para este acompanhamento que na Assembleia da República queremos fazer e fazemos sobre esta situação do setor da TVDE. Há um caso há um elemento, desde logo, que nós podemos observar das informações que nos transmitiu, é que mais fiscalização houvesse e mais casos eram reportados e processados, porque, de facto, o enquadramento que a Sra. Inspetora-Geral nos transmitiu e a análise, eu diria a própria reflexão até das implicações e dos impactos daquilo que é verificado neste setor e as implicações disso para a própria segurança rodoviária, para esta chaga da precariedade que, de facto, temos que erradicar e combater, dá claramente a entender que existe um conhecimento das autoridades e uma análise das autoridades que é de plena consciência daquilo que está a acontecer e, portanto, há aqui uma necessidade da parte do país, da parte do Estado, de reforçar os meios e a capacidade de intervenção das autoridades relativamente ao combate a esta desgraça. Da intervenção inicial, depois voltámos também a esse ponto. A Sra. Inspetora-Geral, na sua intervenção, mencionou, eu penso que percebi bem, 275 situações de vínculos inadequados relativamente ao caso do vínculo laboral e, portanto, explicou também o seguimento que estas situações tiveram ou não. E há um aspecto
que eu penso que seria necessário clarificar melhor, que é em que medida, qual é, digamos assim, o peso relativo nestes processos, nestes atos, nestas ações inspectivas, que resultaram, digamos, de queixas, de denúncias, de alertas, e qual a parte, digamos, que cabe ou que resulta da iniciativa própria da ACT. Porque pareceu a Sra. Inspetora-Geral ao início ter informado que queixas, denúncias, sequer pedidos de informação quase não há, quase não tem havido. E quando nós, aqui na Assembleia, recebemos tantos alertas, testemunhos, às vezes na primeira pessoa, é evidente, com um grande receio de muitos motoristas, e como o Sr. Presidente da AMT, na última reunião da Comissão Parlamentar, também referia, que há um grande receio da parte de muita gente de dar a cara. E há aqui uma mudança quase qualitativa, não, é mesmo qualitativa, que é a partir do momento em que, de facto, as organizações sindicais, nós a seguir vamos ouvir a FECTRANS, a partir do momento em que as organizações sindicais começaram a ter uma interação mais presente, mais interventiva, a situação começou a mudar muito. Foi esta a expressão do Sr. Presidente da AMT. Eu queria perguntar qual tem sido a interação da parte da ACT junto das organizações sindicais, estou aqui a pensar no caso da FECTRANS, quer por iniciativa da autoridade, quer por iniciativa sindical, no sentido de chamar a atenção para os problemas. Até porque há um documento que já tem bastante tempo que a FECTRANS apresentou às várias entidades, que tem a ver, quer por um lado com a questão da fiscalização e com os problemas que são sentidos pelos motoristas, com a implicação de facto na lei laboral. E eu colocava aqui um aspecto, fazia uma pergunta de um tema que eu penso que não foi ainda abordado, que pode configurar lockout, que são os bloqueios unilaterais por parte das plataformas, em que os motoristas estão a trabalhar e por represálias, de uma forma completamente, eu ia dizer à faroeste, mas à moda antiga, portanto, nem sequer há um aviso, nem sequer há ou seja, não há um processo, não há nenhum processo disciplinar, há uma retaliação unilateral imediata, o motorista é bloqueado do sistema, a plataforma excluiu e ele está sem poder trabalhar. E eu queria perguntar que conhecimento é que a ACT tem destas situações, porque nós temos conhecimento. Há casos em que isto é aqui reportado, e não são poucos. E, portanto, para além destas situações, da chaga, da praga do trabalho precário e daquilo que foi, digamos assim, muito bem retratado por parte da Sra. Inspetora-Geral, e o problema que existe agora, de facto, na fiscalização, no combate, e reprimir, de facto, e combater estas práticas inaceitáveis, mas também este tipo de situações em que, mesmo que não seja a entidade patronal diretamente, porque depois há aqui esta relação tripartida que eu penso que a senhora Inspetora-Geral falava há pouco, depois há aqui esta capacidade de império, quase, este poder de império que as plataformas têm, e eu gostava de colocar em relação a essa situação dos motoristas que têm de se registar como empresários que não são, ou como prestadores de serviços que não são, e, portanto, a verificação efetiva do trabalho subordinado, como muito bem há pouco dizia, as consequências que esse tipo de situações tem e que intervenção se faz nessa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado. Para uma resposta, passo a palavra à Sra. Inspetora-Geral da ACT. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. De facto, temos aqui, eu não sei, falou relativamente aos meios e à capacidade. O que eu devo aqui referir é que todos nós queremos sempre mais meios, mais capacidade. A verdade é que devemos sempre e temos feito sempre aquilo que de melhor podemos, que é articularmos e concertarmos as várias entidades de controle e responsáveis pela aplicação da lei, uma concertação mais afinada e melhorada para que a lei possa ser absolutamente aplicada e melhor acompanhada na sua execução.
Quanto ao peso relativo, o que me pergunta, e eu de facto volto a frisar, não tenho aqui números concretos, mas poderemos ver o que conseguiríamos apurar e fornecer, quando fornecer a minha nota, remeter adicionar essa informação. É muito residual haver aqui pedidos de intervenção relativamente dos motoristas TVDE para alguma circunstância muito concreta e por isso uma segunda parte ou uma parte final da minha intervenção inicial tinha a ver com evidenciar o trabalho que a ACT tem feito de informação, de consciencialização e de fornecimento de ferramentas de informação a estes trabalhadores para que fiquem mais conscientes daquilo que estão obrigados, e volto aqui a referir a segurança rodoviária, porque tem impactos grandes na reparação, na responsabilização, etc. E eles, sendo trabalhadores, têm aqui, se forem trabalhadores, não quer dizer que a atividade não seja compatível também, em certas circunstâncias, com o exercício independente ou por empresário em nome individual. Eu não estou a excluir essa possibilidade. Do nosso ponto de vista, dificilmente é compatível, mas é o ponto de vista da ACT e não quer dizer que nós já também verificamos casos em que à partida pensávamos que isto é muito difícil compatibilizar o exercício desta atividade com trabalho independente e depois analisado o caso concreto verificamos que é possível e que é compatibilizável e as fronteiras, como sabemos, cada vez se esbatem mais, há uma transformação que se vem assistindo e se vem assinalando, sublinhando cada vez mais relativamente a estas transformações todas e que também tem impacto e tem que ter nas organizações que temos e nas autoridades públicas, nos serviços públicos. E a ACT não está alheia a isso, tem conhecimento do que se passa, tem que ter, obviamente que tem que ter. A ACT tem mais de 100 anos de existência e, portanto, não pode estar alheia, pode não, como estes 2 últimos anos que a sua atividade foi muito concentrada no contributo mais forte possível para a prevenção do risco biológico, para centrar nas intervenções em atividades que nunca pararam, etc. E um bocadinho, portanto, investiu as suas capacidades mais nesse aspecto premente para o país inteiro e outras ficam. No entanto, tem que conhecer forçosamente, analisa e conhece e tem profissionais no terreno diariamente e tem que analisar estes fenómenos e tem que os conhecer e tem que preparar metodologias de intervenção para o fazer e, sobretudo, em concertação e em diálogo com os outros. E aqui eu recordo que a FETRANS é um parceiro da ACT, temos um diálogo frequente, não tão frequente provavelmente como gostaríamos, mas sempre tentamos responder rapidamente às solicitações quando há assuntos mais prementes e é necessário dialogarmos, nós temos sempre uma resposta positiva à FETRANS e a outros parceiros sociais, obviamente, para o fazer, parceiros setoriais, estamos sempre disponíveis, eu própria faço sempre questão de estar nas reuniões não é por nada de especial, é só porque é de facto muito importante ter aqui dar aqui esta relevância do quanto é importante para a ACT ter o feedback e ter o compromisso, gerar aqui compromissos de atuação e compromissos dos parceiros setoriais, quer empregadores, quer representantes de estruturas representantes dos trabalhadores, porque é da forma que conhecemos melhor e que podemos ser mais assertivos na nossa atuação. E é isso que pretendemos. Portanto, neste caso dos TVDE,
a intervenção por iniciativa da ACT é muito maior, até porque para fazermos intervenções piloto, para estudarmos uma intervenção mais alargada, a iniciativa é muito mais forte do que a reativa. Bloqueios da plataforma, obviamente que em trabalho isto requer aqui instrumentos de tecnologia de informação, competências, capacitação, e estamos num caminho de evolução, todos nós, e de aprendizagem. Vamos aprendendo com as nossas congêneres europeias, vamos trabalhando com os nossos parceiros, com todos, quer com instituições universitárias, quer com parceiros, como falei, parceiros setoriais, sociais setoriais, quer com parceiros sociais no nosso Conselho Consultivo também, sobre estas matérias, tentando evoluir e tentando acompanhar o fenómeno e regularizando ou contribuindo para a sua regularização o mais efetivamente possível. Muito obrigado, Sra. Inspetora, e com a sua intervenção finalizamos esta primeira parte da reunião da Comissão de Economia, enfim, cessando, digamos, o contributo da Comissão de Trabalho. Como sabem, esta primeira parte era uma reunião conjunta. Agradeço a presença da Sra. Inspetora-Geral da ACT e dos Srs. e Srs. Deputados, as participações, e com a informação de que, no caso da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, a sessão prosseguirá às 12 horas com a audição da FECTRANS, Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, também requerimento do Bloco de Esquerda a propósito da falta de fiscalização da Lei nº 45/2018. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigada a todos.